É de uma forma criminosa contra aquilo que eles falaram aqui para senadores, para mentir e serem aprovados nesse plenário. Chegou a hora! Chegou a hora! E o povo do Brasil não suporta mais. Reviravolta. Surgem novas informações sobre o ministro Alexandre de Moraes, trazendo à tona mais um escândalo. A suspeita é grave de manipulação do vídeo do incidente no aeroporto de Roma. De acordo com os senadores opositores, como Exalci Lucas, Eduardo Girão, Esperidião Amin e Magno Malta, a situação é insustentável. Um laudo constatou que Roberto Mantovani foi agredido previamente por um tapa na nuca pelo filho de Alexandre de Moraes, e que essa parte do vídeo foi omitida no relatório policial, levando os senadores a suspeitarem de tráfico de influência do STF na Polícia Federal. Os senadores alegam que o ministro agiu em benefício próprio. Veja a reação dos senadores. Supremo Tribunal Federal, guardião da democracia ou dos próprios interesses? Se o Supremo Tribunal Federal deseja, de fato, ser visto como guardião da democracia, precisa primeiro aprender a respeitar as bases desse regime: transparência, legalidade e liberdade. Ao contrário do que seus ministros parecem acreditar, o STF não é a própria democracia, mas apenas uma peça do tabuleiro institucional. Quando investigações se tornam conspirações ou críticas legítimas são tratadas como ameaça ao Estado de Direito, a Corte se afasta de sua função primordial e se aproxima perigosamente do autoritarismo. O uso de falácias para justificar a repressão à liberdade de expressão e à imprensa não só deslegitima o poder judiciário, como também embota o debate público. O STF não pode continuar operando sob o manto da intocabilidade, acreditando que está acima do escrutínio popular. Se há vazamentos no Executivo ou no Legislativo que expõem ilegalidades, são celebrados com atos de transparência. Por que o Judiciário deveria ser tratado de forma diferente? A democracia não se defende com silêncios ou censura, mas com luz sobre a verdade. Portanto, se o STF realmente deseja proteger o Estado Democrático de Direito, precisa começar a avaliar suas próprias distorções e corrigir o seu rumo, antes que a democracia que pretende proteger seja sufocada pela sua própria retórica vazia. STF não é democracia. Transparência e autocrítica são essenciais para preservar o regime que diz proteger. O Supremo Jeitinho, a lei da selva no Supremo Tribunal Federal. Parece que o jeitinho brasileiro alcançou os novos patamares no STF. Agora, disfarçado de tecnicidade jurídica, Alexandre de Moraes, em um movimento digno de um malabarista, conseguiu transformar um inquérito que deveria seguir o rigor da lei em uma mera petição, tudo para manter o controle absoluto das investigações que convenientemente o favorecem. É o melhor dos dois mundos para ele. Investiga quem bem entender, sem prestar contas aos limites do Código do Processo Penal. Essa jogada, além de escancarar o autoritarismo disfarçado de zelo pela justiça, coloca em risco a própria integridade do sistema jurídico, que já caminha sobre o gelo fino da legalidade. A defesa de Eduardo Tagliaferro, ao denunciar essa chincana processual, joga luz sobre o verdadeiro teatro que se desenrola nos bastidores do Supremo. A manipulação descarada das regras para manter o poder intocável. E agora, a grande pergunta que paira no ar. Será que Barroso, como guardião da Constituição, vai corroborar essa farsa ou terá a coragem de pôr um fim a esse espetáculo lamentável? Moraes manipula regras para manter controle de investigações, arriscando a integridade do sistema jurídico. Defendendo a justiça com os olhos vendados e os ouvidos tapados. O que temos aqui é um espetáculo de malabarismo jurídico em nome da justiça. A suposta agressão em Roma, que já deveria ter sido arquivada como um episódio lamentável de mal-entendido, continua a ser empurrada goela abaixo da opinião pública, como se fosse um caso de suma importância. As evidências que apontam para a legítima defesa de Mantovani são claras, mas, curiosamente, essas mesmas evidências parecem invisíveis para aqueles que deveriam zelar pela imparcialidade. Insistir em levar adiante uma acusação que não se sustenta
é um desvio perigoso que transforma o sistema de justiça em ferramenta de vingança pessoal. Se as autoridades sabiam da verdade e ainda assim prosseguiram, resta nos questionar: é a justiça que estão defendendo ou é a própria reputação manchada que tentam salvar a todo custo? A verdade, como sempre, é a primeira vítima quando o poder se sente ameaçado. Justiça ou vingança? Quando o poder se sente ameaçado, a verdade é a primeira a ser sacrificada. Mãos santas e as verdades inconvenientes. Eis que a verdade, sempre escorregadia, finalmente resolveu aparecer. Mas, claro, sem resistência. O tapa na nuca de Alexandre Barcy, cuidadosamente ocultado por cortes estratégicos no vídeo, expõe a seletividade do poder. Quando o filho de um ministro é o agressor, até as imagens precisam de uma edição especial, ao melhor estilo de Hollywood. A descoberta tardia do perito só escancara aquilo que já sabíamos. Há uma regra para os poderosos e outra para os mortais. A manipulação do material e a ocultação de frames não são meros descuidos, são sintomas de um sistema que protege os seus, enquanto finge o guardião da justiça. O tapa não é só na vítima, é na cara de todos nós que ainda acreditamos que a justiça é cega. Afinal, em uma corte onde até a numeração das imagens pode ser duplicada para confundir, o que resta de imparcialidade? Moraes se acostumou, depois do famigerado inquérito das fake news, a funcionar como acusador, investigador e julgador. Uma verdadeira aberração jurídica o que está acontecendo em nosso país. Outro caso de arbitrariedade cometida pelo ministro, ocorrido no dia 14 de julho de 2023 no aeroporto de Roma, teve também novos e graves desdobramentos. A Polícia Federal concluiu as investigações da suposta agressão sem indiciar ninguém da família Mantovani. A principal prova é o vídeo das câmeras de segurança que, por decisão do ministro, estão mantidas em sigilo até hoje, apesar dos vários pedidos da defesa e até da PGR, senhoras e senhores senadores. Mas mesmo em sigilo, o vídeo foi devidamente periciado e o laudo técnico concluiu que Alexandre Barcy, filho de Moraes, agrediu o empresário Roberto Mantovani com um tapa na nuca. Fato gravíssimo, só descoberto agora, mais de um ano depois, porque era uma dessas verdades inconvenientes que devem, de preferência, serem apagadas. Tudo isso só vem, mais uma vez, corroborar o péssimo exemplo que constantemente está vindo de cima, ou seja, do Supremo Tribunal Federal. E o pior, essa nossa casa continua omissa, o Senado subserviente, dando outro péssimo exemplo de covardia perante uma sociedade sedenta por justiça. Como senador da República, espero que depois de tantos escândalos, de tantos abusos de autoridade, de tantas arbitrariedades cometidas pelo ministro Moraes, o presidente do Senado finalmente cumpra seu dever constitucional e admita o novo pedido de impeachment, que está aí composto por mais de 20 laudas, será entregue no dia 9 de setembro, depois de 7 de setembro, que nós vamos às ruas, assinado por mais de 130 parlamentares, com apoio de 1 milhão, para ser preciso, 115 mil assinaturas até o momento. O número só crescendo. O que é que a gente precisa esperar mais? O que é que precisa acontecer mais? Já aconteceu de tudo. Uma das principais estratégias de Moraes nos últimos anos tem sido a prática constante da censura, ferindo frontalmente o artigo 220 da nossa Constituição. Essa estratégia também interessa diretamente ao atual governo federal. E como o Senado permanece calado, a prática da censura vai se alastrando como um câncer em metástase. Repito, o exemplo tem que vir de cima e não vem. Eu gostaria de tomar como preâmbulo da minha fala a parte inicial da fala do senador Eduardo Girão de hoje, quando ele fez um resumo dos fatos que estão já apurados com este escândalo relacionado às consequências do inquérito 4781 e os vários filhotes deste
inquérito que se apregoa como sendo o inquérito do fim do mundo. Ou seja, um inquérito que desconsidera o Estado de Direito e está estabelecido desde março de 2019, debochando do Estado democrático de direito e da democracia que nós almejamos. Ele se adonou de todos os inquéritos, a partir do 4781, de todos os seus subsidiários, e agora também se considera titular da investigação do assunto que lhe interessa. De Alexandre de Moraes, que todo mundo treme desse cara, pelo amor de Deus, né? O sujeito é um ditador e está nu, o rei está nu, desnudo, na chuva, sozinho. Foi denunciado pelos seus 2 estafetas. E eu queria pedir ao presidente Pacheco, mas ele se retirou, mas eu sei que ele vai ser informado, que ele teve numa reunião com os poderes lá, eu vi a foto, nós somos senadores, é presidente do Senado, para ele nos informar o que aconteceu lá. E cabe a essa casa botar ordem no lugar para dar freio a tudo isso. Aliás, eu quero fazer uma revelação aqui. Eu só votarei para presidente dessa casa aquele que tiver coragem de ir à tribuna e dizer: eu sou candidato a presidente porque eu quero valer a Constituição, no peso e contrapeso, botar o Supremo Tribunal no seu devido lugar. Se eu não ouvir essa frase, ninguém será digno do meu voto. Porque o Supremo Tribunal Federal pisa, humilha, senador Isalci, e não tem reação. Nós nem sabemos o que aconteceu naquela reunião lá. O presidente não nos informou. O que a gente sabe é o que ele falou na mídia, a entrevista coletiva que ele deu. E ele disse que tem que ver isso com muito cuidado, que não sei o quê, porque CPI tem que ter fato determinado, precisa mais de fato determinado do que pedir uma CPI de Alexandre o Alexandre de Moraes sofreu impeachment nessa casa. Aliás, senador Isalci, nós nem podemos assinar um pedido de impeachment, porque o impeachment é julgado aqui, né, senador Irajá? Nós nos tornamos juiz. Os cidadãos do Brasil têm N pedidos de impeachment aí, e não é uma mentira. Nós temos tudo gravado do que Barroso falou, do que Fux falou, do que Alexandre falou, do que o Gilmar Mendes falou. Gilmar disse que sem Supremo não teria Lula. Nós temos tudo gravado, esses caras sofrem de amnésia. Eles foram sabatinados aqui. Pegue a sabatina deles, leiam, veja, ouça. Eles falando, tudo que praticam é de uma forma criminosa contra aquilo que eles falaram aqui para senadores, para mentir e serem aprovados nesse plenário. Chegou a hora! Chegou a hora! E o povo do Brasil não suporta mais. Muitos senadores buscam combater as irregularidades no Brasil, porém enfrentam obstáculos, como a postura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que impede o avanço das investigações. Quanto ao caso do aeroporto em Roma, cabe à Justiça determinar se o vídeo foi alterado e em qual país, bem como os motivos por trás dessa ação.